TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Estamos iniciando mais um programa TV APSA, contando com a sua audiência e estando muito satisfeito com a presença marcante de vocês. Nós temos recebido com frequência e-mails e uma série de respostas dos nossos telespectadores, comentando o programa, dando sugestões e contamos com a sua colaboração também. Estamos gravando diretamente aqui dos estúdios da Video House, com a direção do Nilson Veloso. E hoje faremos uma entrevista com um profissional que traz algumas novidades bastante interessantes para você, telespectador. O nome dele é Fernando Aza e ele é sócio da Deloitte e atua objetivamente na área de relações trabalhistas. E nós temos com ele uma série de informações que gostaríamos de trocar com você. Fernando, tudo bem? Tudo bem, como vai? É um prazer ter conosco. Aliás, na verdade, nós temos tido uma parceria muito forte com a Deloitte e é óbvio que o nosso telespectador tem se aproveitado muito disso, em termos de conhecimento, de informações mais atuais possíveis. E a tua área, para nós, é extremamente importante. Primeiro porque a área trabalhista está diretamente ligada à questão de recursos humanos e porque a área trabalhista tem suas complexidades que exige uma atualização sempre muito constante, etc. Você, por exemplo, quanto tempo está na área trabalhista? Eu atuei na área trabalhista há pelo menos 17 anos, né? Atuou aonde? Sempre em empresas de consultoria. Sempre empresas de consultoria. Comecei a minha vida como estagiário numa empresa de produtos de limpeza, forte aqui no ABC, e depois já fui para a consultoria. E lá, sempre, eu tinha uma... Já era formado em advocacia? Eu estava estudando Direito e aí eu fiz um estágio no departamento jurídico voltado na área trabalhista. E ali eu peguei gosto pela coisa e continuei atuando dentro sempre nessa... de um livro. Como é que é pegar gosto pela parte trabalhista, que é tão complicada? É complicada, mas você precisa gostar para atuar na área trabalhista. Né? Então você realmente tem uma complexidade, uma dificuldade grande. Mas quando eu comecei há 17 ou 18 anos atrás, existiam dentro do mercado de consultoria pouquíssimos profissionais que gostavam de atuar nessa área, porque não era uma área glamourizada, né? O que você tinha de muito glamour lá atrás era o quê? É a área fiscal, imposto de renda, os planejamentos sanitários societários. Exatamente. Então existiam pouquíssimos profissionais. Você contava nos dedos aí nas empresas de consultoria os profissionais que gostavam. E aí acabei me direcionando para essa área e pelo que eu percebo, na verdade, os profissionais que atuam nessa área, ela é cativante. Sim, sem dúvida. Porque ela envolve muito relacionamento e as pessoas de RH, você sabe disso, você entrevista muitas pessoas, elas tendem a ser um pouco mais cativantes, eu acredito eu, né? Então... Sim, na verdade, eu trabalho com pessoas da casa. Exatamente. E como é que você está vendo o mercado nessa área de trabalhista? Hoje você diria que há uma maior aderência às questões trabalhistas? O profissional de recursos humanos tem essa afinidade ou ainda tem uma divisão muito grande? Não, o que eu vejo ao longo de todos esses anos é um profissionalismo muito maior nos dias de hoje dos profissionais que atuam nessas áreas, nesta área especificamente, e também as próprias empresas, o próprio empresariado hoje ele tem uma visão um pouco diferente do que ele tinha há talvez 15, 30 anos atrás, né? Hoje ele deixou de ver talvez a parte de recursos humanos como um custo para a empresa e passou a ver como uma área importante de investimento e acabou profissionalizando e trazendo profissionais melhores preparados para atuar dentro dessa área, né? Então, e hoje você vê uma preocupação sempre muito grande, o mercado aí nessa área, né? Então, é uma área de grande preocupação, é uma área onde o profissional veio se profissionalizando e melhorando, até a gente falando em nível de conhecimento técnico, né? Isso vem melhorando muito e de uma maneira bastante exacerbada, eu diria, pelo menos nos últimos 10 anos a gente vê isso. A questão trabalhista é vista como uma restrição, vou explicar o que eu quero dizer com isso. Tem muitas normas, muitos procedimentos que de alguma forma bloqueiam um pouco algumas alternativas, né? Você vê as empresas hoje mais atentas a isso? Sim, você precisa hoje de um número de pessoas muito grande justamente para fazer o que a gente chama de compliance de legislação, né? Para cumprir todos os requisitos que são exigidos pela legislação. Hoje o compliance é mais global. Ele é difícil, por quê? Porque você tem uma série de exigências e uma complexidade grande para cumprir com tudo. Então é difícil você ter, às vezes, um departamento de
pessoal, recursos humanos muito enxuto, porque você precisa DIRF, preenchimento de DIRF, preenchimento de RAIS, preenchimento de CAGED, para fazer uma rescisão, veja só, a quantidade de formulários que você precisa fazer, depois você precisa ir ao sindicato para fazer homologação e tem um período para fazer. Então, imagina o custo envolvido em tudo isso dentro para cumprir com a legislação, né? E é um excesso, às vezes, de proteção para com o empregado também, né? Veja só, você tem uma CLT lá de 43, que pouquíssimo mudou em todos esses anos, e que hoje nós temos uma realidade completamente diferente, né? Então, ela protege excessivamente hoje o trabalhador, dificulta às vezes o empresário a dar alguns benefícios ou melhorar às vezes até algumas condições sob pena depois de ter que pagar aquilo como se fosse uma remuneração por empregado, numa eventual condenação da Justiça do Trabalho, esse é o cenário. Então, a gente procura entender e lamenta que a legislação não tenha andado mais rapidamente e facilitado um pouquinho essa relação entre empresário e o empregado. Há uma chance de mudar essa tendência? Olha, a gente vê mudanças tímidas e sempre as mudanças que a gente tem visto aí, elas no fim apertam um pouquinho mais, né? A única coisa que a gente tem visto recentemente, e aí voltado para a área previdenciária, é a sinalização do governo da desoneração de folha, né, de pagamento. Então, é um fato recente. Exatamente. Então, o que eu vejo é o governo fazendo um laboratório, quando ele lançou isso há um ano e pouco atrás, ele colocou data para acabar, que seria o fim de 2014, né? Então, o que eu... Acaba em 2014. Isso. Inicialmente essa é a ideia do governo, mas eu imagino que é um caminho sem volta. Eu acho que dificilmente o governo vai conseguir voltar com a tributação sob folha de pagamento. Então, essa desoneração, devo admitir, eu não sou especialista, mas eu não entendi muito bem o que é. O que acontece? Hoje você tem um encargo muito grande em cima da folha de pagamento. Então, a contribuição previdenciária, você pega uma empresa que, de uma maneira, na média, ela paga em torno de 28,8% de contribuição previdenciária sobre o salário que ele paga para o empregado, certo? O que o governo fez? Ele disse o seguinte, dentro desse 28,8%, 20% é uma parcela patronal. O que ele falou? Olha, tira os 20% da parcela patronal e criou um outro encargo ali sobre o valor da receita. Então, substituir. Então ele tira os 20% da folha, substituiu por um outro índice. Qual que é? 1 ou 2% sobre a receita da empresa. Líquido ou bruto? Receita bruta. Ou seja... Não pode ser um tiro no pé? Acaba sendo, porque quando a gente fala em desoneração, na verdade, em algumas empresas elas passam a pagar mais. Tanto é que uma das coisas que se estuda agora, e está se discutindo também, é que seja opcional. Ou seja, hoje é obrigatório. Então, o que está se estudando? A empresa optar no início de cada ano em aderir ou não a essa nova sistemática de tributação. Hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório para não todas as empresas, mas para um grupo de empresas que o governo tem... Sim, para segmentos específicos. Exatamente, perfeito. Tá bom. E aí está tentando se fazer ser opcional em virtude dessa ambivalência. Porque hoje você tem grandes grupos que estão realmente questionando e com razão de que, na verdade, a palavra desoneração não existiu, exatamente. O que acontece essas coisas meio impensadas, vamos dizer assim? Porque a gente sabe um pouquinho do governo, ele jamais iria abrir mão de receita, né? Então, o que o governo fez, na verdade, o que ele está tentando fazer é tirar a tributação de folha de pagamento, e isso é nobre, vamos dizer aqui, mas ela deixa de remunerar o trabalho, né? Não é remunerar, ela deixa de cobrar impostos ou contribuições em cima de salário para passar a cobrar em cima do faturamento. Exatamente. Então, essa foi a intenção ali do governo de facilitar um pouco a competitividade das empresas brasileiras frente ao exterior, que normalmente não tributam. A nossa carga tributária de conhecimento público é exagerada. Sem dúvida. De conhecimento público é um problema, fazendo com que a nossa competitividade sofra um revés fantástico no processo. É verdade. Isso é difícil. E as empresas têm visto isso, têm percebido essa dificuldade? Sim. A Deloitte é demandada muito fortemente nessa análise? Sim. Nós temos feito inúmeros trabalhos, a gente tem trabalhado com as empresas no sentido de estabelecer estratégias até de como se fazer para que não sejam tão oneradas. Então existem alguns planejamentos que podem ser estudados, aí depende de cada um dos casos,
mas também temos ajudado as empresas a cumprir com essas obrigações. Então, saber se ela está incluindo dentro da receita as verbas que deveriam ser incluídas, se ela está desonerando corretamente a folha. Existe um cálculo também, porque a legislação ela também não é preto no branco, né? Então, em alguns casos específicos existe a questão de se fazer uma proporcionalidade entre a contribuição previdenciária sobre folha e faturamento. Então, nós auxiliamos na revisão desses cálculos e até em planejamentos específicos. É bem complexo o processo. Como tudo no Brasil, né? E é por isso que existe uma demanda muito grande. Qualquer alteração de legislação, o mercado fica... Essa questão da desoneração de folha, que eu acho que é realmente uma questão muito atual, e portanto muita gente já deve estar tentando entender o processo, que orientação se daria para o nosso telespectador nesse sentido? Olha, que não seja, obviamente, cliente direto da Deloitte, não, mas pelo menos não hoje. De uma maneira geral, eu acho que o que é bastante importante e interessante é que as pessoas envolvidas dentro dessas áreas das empresas, elas precisam avaliar exatamente qual a linha de negócio, qual o produto que está desonerado, porque às vezes você pode ter na mesma empresa uma linha, produtos desonerados e outros não. Entendi. Então precisa avaliar de uma maneira bastante consistente isso, e avaliar, refazer e revisar corretamente os cálculos para saber se está ou não cumprindo com os requisitos ali determinados pela legislação. Então, essa é uma questão bastante importante e interessante. E também está alinhado, ou através de uma empresa de consultoria, ou através de departamentos internos, estudar se existe alguma forma, algum tipo de planejamento que possa ser feito para melhorar a desoneração propriamente dita dentro da empresa ali, né? Como é que eu posso fazer para desonerar, né, essa situação? Fazendo mudança de cálculos nesse sentido. Porque deve existir, na verdade, um processo mais ou menos básico. O que você pega algumas empresas fazendo por exemplo, você pode ter uma empresa que tem algum segmento de produtos que pode estar enquadrado incorretamente dentro do KINAI. Então ela pode estudar... mexer com o KINAI para poder também saber... Essa é uma das coisas que a gente está... E se uma empresa, na verdade, Fernando, faz os cálculos e percebe que a desoneração vai aumentar... Vai onerar e não desonerar. O que ele deve fazer? Chorar. Hoje não terá nada a ser. Infelizmente, hoje não. Essa perspectiva de tornar opcional? Existe uma conversa muito forte, eu tenho acompanhado aí pela imprensa, né, essa discussão. Existe uma forte pressão de segmentos da economia tentando fazer com que seja opcional. O governo, eu acredito que esteja sensível a esse tipo de mudança, porque a intenção efetivamente foi desonerar. Quando eu disse, eu brinquei, que basta chorar, existem algumas teses jurídicas que a empresa pode lançar. Porque me parece incondicional. Então, existem algumas teses jurídicas onde que a empresa pode lançar mão, até com uma medida judicial, dizendo, olha, todo o pacote aqui ele é para desoneração, eu estou sendo onerado. Então, outra coisa, não se aumenta impostos dessa forma. E isso é um imposto aumentar. Exatamente. Então, existem sim algumas medidas jurídicas que a empresa pode lançar mão e tentar. Só que a gente sabe também, isso tem data para acabar. Ela vai lançar uma discussão jurídica, pode levar algum tempo, enfim. Não é uma coisa também tão simples. O melhor talvez seja torcer e atuar, às vezes, se for necessário, até através de segmentos de órgãos de classe, entidades, para fazer uma pressão ali. Exatamente. Me diga uma coisa, na verdade, você tem uma experiência muito grande nessa área, a Deloitte é uma empresa macro e tem, portanto, um posicionamento muito forte no mercado. Como é que você está vendo, na verdade, a preocupação maior do seu cliente, do empresário de uma forma geral, nessa questão da questão trabalhista e da questão previdenciária? Após o nosso comercial. Ok. Não sai daí, voltamos em instantes.
volta com o nosso programa TV APSA, hoje entrevistando Fernando Aza, especialista na área previdenciária e na área de legislação trabalhista. No último bloco, nós falamos sobre a questão de qual é a demanda, qual é a expectativa maior do empresário, vocês que têm um relacionamento muito amplo com várias empresas, nesta atividade. Quais são as grandes expectativas, vamos dizer assim? Olha, o que nós temos visto e o que eu posso dizer dos clientes que a gente atua, e aqui no mercado, conversando com colegas, né, que atuam em outras empresas, a gente vê hoje efetivamente uma preocupação grande do empresariado e dos empresários em atender os empregados de maneira satisfatória e sim seguir a legislação, fazer cumprir com que os requisitos de legislação. Então, o que o mercado chama de compliance. Compliance, exatamente. Então, essa é sim uma preocupação. Eu diria que, na verdade, hoje em dia, o número de empresas que procura seguir é bem maior. Sem dúvida nenhuma. O número é grande e dificilmente hoje você encontra o que a gente encontrava 20 anos atrás, talvez, aquelas empresas que realmente procuravam burlar a legislação para ter economia, né? Que era aquela questão de, às vezes, prejudicar o mercado. Hoje não existe isso. Eu posso dizer com bastante tranquilidade que eu não vejo isso acontecer. O que acontece são erros. Erros acontecem com uma interpretação de legislação, um entendimento errôneo de uma determinada situação, entre outras coisas. Mas se busca hoje, através de consultorias, através de assessorias internas, você busca hoje corrigir e está sempre atento para que isso não seja genérico dentro das empresas. De uma maneira... evitar. Exatamente. E qual tem sido o movimento? O movimento é grande. A gente tem atuado aí com bastante desenvoltura, vamos dizer assim, atuando, fazendo consultorias, trabalhando com as empresas, preparando as empresas para essa nova realidade que nós temos hoje, que é uma facilidade muito grande de legislação, de fiscalização, que é Receita Federal, hoje todo mundo sabe, é uma das melhores preparadas no mundo, né? Ela consegue, através de um simples apertar de botão, saber muito mais da nossa vida do que cruzamento de dados, cruzamento de informações. Isso, na verdade, é derivado da própria desenvolvimento da tecnologia da informação. E uma grande mudança que está para acontecer agora, a previsão é 2014, já foi adiado algumas vezes, mas a previsão agora é 2014, é o, entre aspas, o SPED da Folha, o e-social, né? Que é digitalizar tudo aquilo que a gente falou ali no primeiro bloco, que eram as obrigações acessórias, folhas de pagamento, fazer com que tudo aquilo passe a ser digitalizado, digital, para facilitar, talvez, quebrar um pouquinho essa complexidade de obrigações acessórias, mas obviamente você tem a contrapartida. O governo vai ter acesso de uma maneira muito mais intensa e direta a todas aquelas informações. Algo mais ou menos semelhante ao raciocínio da nota fiscal. Em linha com isso, exatamente. É mais ou menos nessa linha e o que eles estão denominando é o e-social. E a taxa? Para o governo eu diria que sim. Para as empresas a gente precisa esperar um pouquinho mais, porque ainda... Mas se as empresas estão procurando seguir o compliance, isso não é um caminho? É um caminho, mas você vai ser mais difícil, o erro vai ser muito mais facilmente identificado pela fiscalização. Hoje, se você tem um erro, mesmo que não seja intencional, né, o erro, você tem um tempo ali para corrigir, regularizar. Talvez ali na frente, quando você tiver tudo isso digital e praticamente online, o erro talvez não seja mais perdoado, né? Então você vai precisar estar muito mais atento e ter gente muito melhor preparada para que isso não aconteça. Né? Isso tem volta? Eu acredito que não existe volta, né? É um caminho... Ou significa, na verdade, ou fazer ou fazer. Ou fazer ou fazer, é isso que Quando que entra, na verdade, em vigor? O que o governo está sinalizando é para 2014, e não para todas as empresas, eles também vão começar aí com alguns segmentos, gradativo, mas a implantação já era para ter acontecido, eles foram adiando e a expectativa agora, a data que nós temos... Já tem estrutura tecnológica para isso? Estrutura tecnológica já tem, mesmo porque a Receita está preparadíssima. É uma questão pura e simplesmente de definir a implantação gradual. A implantação, os layouts e tudo mais. Uma das coisas que a gente pode dizer, que algumas empresas já vêm trabalhando nisso, então um exemplo aqui que a gente pode dar, tem tantos outros, né? Por exemplo, na folha de pagamento hoje, como você define uma base de cálculo para a Previdência Social? Então você, empresa, determina, olha, essa rubrica é remuneração, essa é indenização, então essa que é a remuneração tem a incidência da contribuição, aquela que a indenização não tem. Ou seja, quando o governo tiver acesso a tudo isso, ele pode dizer, olha, isso aqui você está tratando de indenização, mas na verdade é a remuneração, e você não está pagando a contribuição sobre aquele valor. E o que a gente vem fazendo? Isso também tem, na verdade, uma indefinição muito grande em alguns aspectos. Existe a interpretação, existe sim, você pode interpretar de uma forma ou de outra.
Mas a gente auxilia as empresas, nós temos uma expertise grande nisso também, a ajudar as empresas a fazer o correto enquadramento. Onde mais a empresa Esse é um exemplo bastante clássico de como ela pode errar, bastante significativo. Outra coisa é, às vezes, na concessão de benefícios para os empregados. Às vezes, para conceder, por exemplo, uma assistência médica. Você veja hoje que a legislação ela determina que você, para conceder assistência médica para os seus empregados, você tem que conceder para a totalidade dos seus empregados. Pode ser que uma empresa não esteja atenta a isso, isso é uma questão da legislação previdenciária, né? Ela fala que se você não conceder assistência médica para todos os empregados, o valor da assistência médica concedida pode ser considerado como remuneração do seu empregado também. Pois é. Então, se a empresa não estiver atenta, estou concedendo para todo mundo, participação dos lucros é um outro exemplo, você tem uma legislação específica, então ela tem um rito que você tem que seguir, não convidar o sindicato para participar das discussões, assinar o acordo antes da... Sem isso passa a ser parte da remuneração. Sem isso, uma fiscalização pode considerar aquilo como parte da parcela da remuneração. Cargo da empresa. Cargo da empresa. Cargo da empresa. Desculpe? Cargo da empresa. Cargo da empresa é uma discussão bastante... Tem a discussão, a questão clássica, né, que é o para o trabalho ou pelo trabalho. Né? Então, se for para o desenvolvimento do trabalho, então a área de vendas é o mais comum. Hoje a jurisprudência trabalhista já entende que, inclusive, esse final de semana é bastante tranquilo, não há nada a se falar em... mas aqueles cargos onde não se exige um cargo para o desenvolvimento da sua atividade, então um cargo mais administrativo, onde você percebe que o cargo ele faz parte mais do pacote de remuneração do empregado do que efetivamente da atividade da empresa, aquilo sim é um benefício. E a fiscalização tem isso? Pega. Não é uma coisa também exagerada, mas pega, identifica e exige sim. Que outro benefício corre esse risco de ser confundido? Tem um exemplo aqui que eu acho horrível até de se falar, eu brinco que eu tenho até vergonha de apontar esse tipo de problema, mas é bastante comum. O que a gente tem visto nos últimos anos a Receita Federal fazendo, através da Previdência Social, que se juntaram aos anos? Né? Se juntaram. Assistência médica concedida para dependentes dos empregados. Hoje, quase todas as empresas concedem. O que a Receita começou a fazer? Começou a autuar as empresas dizendo que, olha, só não é benefício a assistência médica concedida para o trabalhador. Não há nada na legislação que diga que eu devo ou possa conceder para o dependente do trabalhador. Então, a parcela do dependente do trabalhador é remuneração. Eu não tinha essa informação. Na verdade, é um problema enorme. Sim, sem dúvida. É por isso que eu brinco e outra. O governo, na verdade, deveria incentivar as empresas a conceder assistência médica, inclusive os dependentes, né? Porque o nosso SUS hoje é bastante complicado. Então, o governo, na verdade, deveria dar um incentivo para as empresas terem esse tipo de concessão. Isso pode fomentar, na verdade, um processo reverso. Sem dúvida. E por isso que eu brinco. Por isso que eu brinco que eu tenho até vergonha de dizer que existe esse tipo de problema. Não, você tem que dizer, porque na verdade o nosso está escrito, eu tenho que ficar atento a isso. É verdade. E aí, eventualmente, numa situação dessa, recorrer, o que é absolutamente surpreendente, ao sindicato. São discussões que ele pode levar e tentar, mas e o que a gente sempre aconselha, é lógico, a gente alerta os nossos clientes dizendo, ó, esse é um tipo de problema que existe, você tem que estar atento, mas esteja preparado para discutir, né? E como é que ele faz para se preparar para discutir? Ele vai dizer o que nessa situação? Se, na verdade, a legislação leva a crer que isso seja um salário direto. Ele tem que partir para uma discussão judicial e tentar trabalhar num convencimento aí Seria interessante ou perigoso envolver os sindicatos dos profissionais para defender essa tese junto? Você pode envolver o sindicato, mas como a gente está falando aí não de uma questão estritamente trabalhista, mas a gente está mais voltado para o campo tributário, que é a previdência social, lógico que você pode, se o sindicato estiver do teu lado é sempre mais interessante. Mas até porque, na verdade, você começa a fundamentar a defesa do funcionário. Sem dúvida. Eu acho importante, mas não diria que seja fundamental para que você tenha o sucesso nesse tipo de demanda. É isso, na verdade, o I-Social vai trazer uma dificuldade grande no processo. Eu acho que a implantação vai ser bastante difícil, porque as empresas por aí, vão precisar se adaptar e todo o início, toda a mudança a gente sabe que é bastante complicada. Sim. Mas eu acho que depois de uns anos, todo mundo adaptado a esse tipo de situação, eu acho que talvez tenha um caminho um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil para as empresas. Porque a tendência e a expectativa que a gente tem, e o que a gente tem ouvido falar e participado, às vezes até de algumas discussões, é uma simplificação da quantidade de obrigações acessórias. Também acho, eu também penso assim, na verdade, acho que você tem razão. Se a gente observar a verdade que aconteceu com a nota fiscal eletrônica, também tiveram dificuldade inicialmente,
hoje funciona de uma forma, diria, adequada. Sim, razoavelmente boa e as empresas já adaptadas. O social eu diria para você que é inevitável, né? Eu acredito que sim, eu acho que é um caminho também que Não tem volta. Né? O que vai depender agora, na verdade, é a interpretação da lei. A interpretação, o correto enquadramento das verbas, a empresa está preparada no que se refere às políticas e benefícios, no compliance e legislação. Por quê? Porque a hora que você tiver o InfoPag, você vai ter o governo e a fiscalização vai ter um acesso muito maior às suas informações. Então, a ideia é que estejam preparados, estejam em compliance com a legislação, né, seguindo a legislação, para que você não tenha sustos ou tenha um tempo para você se adaptar até a efetiva implantação, né? Para você não fazer depois isso lá no apagar das luzes e tentar correr e corrigir, porque a gente sabe que é um processo difícil, às vezes você alterar uma política, adequar uma política, passar a tratar uma verba da maneira correta, enfim. Não, eu tenho isso, inclusive, que uma situação desse tipo interpretada dessa forma possa me fazer ter que pagar por atrasado. Sem dúvida, você tem um período, 5 anos, né, a Previdência Social, você pode significar um valor nos últimos 5 anos. Sem dúvida. Jurisprudência estão acontecendo nessa área que possa me permitir um melhor posicionamento? Hoje o que você tem de discussão, e é bastante interessante, nessa linha até que a gente está falando bastante, o que é verba remuneratória, o que é indenizatória. Eu acho fundamental. Hoje você tem grandes teses que você tem verbas que historicamente ou pela legislação são tratadas como remuneratórias e se exige o recolhimento previdenciário sobre elas, mas os nossos tribunais já têm entendido que aquilo não é. Um exemplo para você, licença maternidade. Qual é o fato gerador da contribuição previdenciária? É a execução do trabalho, né? O profissional trabalhar, né? O fato gerador. Licença maternidade, a mãe não está trabalhando. Só que hoje as empresas são obrigadas a fazer o recolhimento previdenciário sobre o valor do salário maternidade. Existem teses hoje, discussões, onde os tribunais já têm entendido de que aquele período onde a mãe está em licença maternidade não deveria sofrer incidência da contribuição previdenciária. Então, essa é uma possibilidade, essa é uma oportunidade que as empresas podem buscar e entender como essa existem inúmeras outras também. Eu tenho certeza que, na verdade, esse assunto desperta um interesse imenso do nosso telespectador, por razões óbvias. E eu vou te fazer uma solicitação. Consulte a Deloitte se é possível montar um programa específico para trabalhar conclusões desse processo. O que é a jurisprudência, quais são os aspectos que estão sendo definidos nessa situação, para a gente poder orientá-lo melhor. Sim, nós podemos fazer isso, nós podemos trazer quais são as principais teses discutidas, eu acho que isso vai ser bastante importante aí para o... Porque merece um foco bem específico. Não só quais são as teses, a gente falando de oportunidades, mas quais são os principais riscos que a gente tem visto, as empresas em autuação, em processos trabalhistas, entre outras coisas, e a gente pode trazer isso sim numa outra oportunidade para vocês. Fernando, muito obrigado, sem dúvida, como a gente percebeu, e como você percebe pela minha expectativa de respostas, esse é um assunto extremamente importante mesmo para o nosso telespectador. Eu acho que nós poderíamos caminhar dentro daquele sistema que o Veloso chama de sessões de conteúdo, na realidade, para o nosso telespectador dentro da AXA. Agradeço a sua presença, muito satisfeito por você ter prazer estar aqui com vocês. Espero que o nosso telespectador tenha também aproveitado bastante e esperamos que você esteja conosco nos próximos programas. Eu sou Bernardo Leite Moreira, agradeço a sua audiência, até outro programa.